Sobre elétrica no ar-condicionado, existem normas para a gente seguir na instalação para que você tenha a garantia do produto também. No manual do fabricante, porque a nossa empresa não mexe com elétrica. A gente tem os parceiros eletricistas que fazem elétrica do ar-condicionado para nós quando não existe. Mas elétrica que você disse seria mais alimentação. Porque normalmente você tem alimentação que costuma algumas máquinas vai na evaporadora, outras na condensadora. E você tem um cabo ali entre as duas unidades. Isso daí já é a parte da instalação. Uhum. Aí tem a parte da tensão da casa para o ar-condicionado, né? Por exemplo. Entendi. Então, assim, muitas casas, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, que rege lá é 127. Então, naquela região lá, os ar-condicionados, a maioria são 220. São poucos os aparelhos que têm a função de 127. São poucas marcas que têm. E vai também de certas capacidades somente. Tipo, 12 mil só. 18 mil já não tem 127. Que aí começa a ficar também uma corrente muito grande. Isso, né? aham. Então, assim, no manual do fabricante, ele fala lá que nós temos que seguir a NBR 5410. Aí, quem instala o ar-condicionado tem que saber que norma é essa, da NBR 5410. É que a norma de 5410 fala sobre as baixas tensões, né, que entra o ar-condicionado. Então, naquela norma tem as bitolas, as amperagens do disjuntor. Então, e do disjuntor para lá é nosso, disjuntor para antes do ar-condicionado e do eletricista, né? Então, tem muito eletricista que é instalador de ar-condicionado, muito instalador de ar-condicionado que é eletricista. Então, assim, e tem que saber, muito né? pedreiro que é eletricista, instalador de ar-condicionado e outros. Isso. Então, assim, a maioria dos incêndios que acontecem hoje no Brasil, tipo, vamos supor, 90% dos incêndios que acontecem em ar-condicionado é causado por problemas elétricos. O que seriam esses problemas elétricos? Tanto dos circuitos dos ar-condicionado que não é separado, é tudo junto, quanto também de quem fez a instalação faz emenda, né? Vamos falar primeiro da parte elétrica. A parte elétrica, por exemplo, numa residência lá, ele quer instalar o padrão de 220. Aí, quem faz a instalação? O eletricista. Aí, o eletricista, quando vai puxar para o ar-condicionado, o cliente fala assim, vou instalar um ar-condicionado. Depois ele fala assim, eu vou instalar 2 ar-condicionados. O eletricista, ele tem que saber que a bitola para o ar-condicionado é X. E que para cada ar-condicionado tem que ser instalado um disjuntor separado de cada circuito. E ainda tem que saber também quantos BTUs. BTUs não é igual a potência do ar-condicionado, porque muita gente confunde, né? BTUs que é potência, não é. Assim, existe a potência e existe a potência elétrica do ar-condicionado e existe capacidade. Para cada capacidade é uma potência. Então, o cliente vai instalar uma máquina de 18 mil e outra de 12. Então, um não circuito ele usar o mesmo disjuntor, o mesmo cabo, né? Não adianta. Aí lá, por exemplo, assim, eu vou instalar até 18 mil BTUs. Aí o eletricista tem que saber que na norma é obrigatório disjuntor de até 10 amperes tem que ser instalado o mínimo da bitola do disjuntor de 10 amperes é 2,5. Então, ele não pode usar de 1,5. Então, em muitas residências eu já fui, o fio era fininho. Então, como que eu ia instalar um ar-condicionado com fio fininho, tipo assim, sabendo que poderia depois dar um problema no ar-condicionado? A culpa é de quem? Não, e esse é um problema, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, a primeira coisa, sei lá, tá errada a elétrica, vai cair o disjuntor, derrete o cabo, aí o cliente vai te ligar. Laura, não tá funcionando aqui, você instalou ontem. Aí você chega lá, vê o cabo todo ferrado, aí você fala, não, mas o cabo tá errado. E aí, às vezes o cliente não quer entender isso, quer colocar para você resolver. É uma dor de cabeça grande, imagino eu, né? E uma coisa também que ninguém sabe, né? Mas o disjuntor é para proteger o cabo. O disjuntor não é para proteger o dispositivo elétrico numa residência. Então, se você tem um cabo de 1,5, você vai ter que ter um disjuntor para proteger esse cabo de 1,5. Se você tem um cabo de 2,5, seu disjuntor é um pouco maior, mas o foco não é proteger o componente, sim proteger o cabo, para que se ele tiver uma corrente mais alta, o disjuntor caia e não tenha um incêndio e outros problemas. Falando de uma maneira super superficial, porque eu sou engenheiro mecânico, não elétrico, mas isso aí a vida nos ensina. É verdade, bem isso.